Olá, pessoal do YouTube, tudo bom? Eu sou a Vanessa Souza, muito prazer. Sou artesã, costureira, empreendedora. Aqui nesse canal você vai encontrar vídeos sobre a arte da costura, vídeos com passo a passo, com dicas, para você se conectar aí com a sua criatividade, te dar ideias para você sempre estar costurando. O vídeo de hoje é um passo a passo e eu vou te mostrar como fazer uma peça que é super útil, que é aquelas lixeirinhas pra gente colocar no carro. Olha que linda que ficou, aqui com plástico dentro, fica bem fácil da gente higienizar e é uma peça muito vendável e bem bacana também pra gente dar de presente. Já vou te dar a dica que eu fiz com uma alça fixa, né, desse jeitinho. Mas você pode também, de repente, fazer prendendo um lado e deixando esse lado aqui maior e colocar botões aqui para que a sua alça fique um pouquinho maior e sirva aí para todos os tipos de carro, tá bom? Vamos lá agora aprender como fazer. Então vamos aos materiais que a gente vai precisar. Você vai precisar de uma tira de 42 por 8 centímetros, eu tô usando tricoline comum. Vamos precisar também de 2 pedaços de plástico cristal na medida de 23 por 26 e essa mesma medida também no forro. Tô usando aqui esse azulzinho que também é tricoline. E a mesma medida do tecido principal. No meu caso, eu tô usando o PVC da marca Carol Viana, que é impermeável e também já tem, olha só, a parte de trás ali já vem com a manta acrílica. Se você estiver usando tecido tricoline comum, não tem problema, só que você vai precisar também desse corte na manta acrílica. E a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser fechar aqui a nossa tira na máquina. Aqui a gente começa com um retrocesso no começo e no final. Tô usando um pé de máquina e fazendo uma costura comum, reta. E eu tô deixando os dois lados abertos. E agora a gente desvira. Eu tenho essa ferramenta aqui que chama Desvira Boneca, que é bem simples e ajuda bastante a gente a desvirar essas peças pequenininhas, mas você consegue também desvirar com um cabo de pincel, é uma peça pequenininha. E como é tricoline, não tem nenhuma manta acrílica, nenhuma entretela, é fácil pra gente desvirar. Prontinho, a gente vai fazendo esse movimento aqui com o dedo pra assentar bem a costurinha. E aí a gente vai passar agora no ferro. Aqui, gente, não tem muito segredo, mas eu gosto de deixar a costura aqui de lado e não centralizada. Aí, se você quiser molhar a sua faixinha também pra passar, facilita. Ok, depois que a gente passar, a gente reserva aqui a faixinha. E agora a gente vai separar aqui os plásticos, o forro. E vamos pegar uma parte aqui do nosso tecido principal. O meu já tá com a manta, mas lembrando só que se o seu for tecido comum, você vai precisar colocar a manta acrílica nele, ok? E aí, olha só, de cima você marca uma medida aqui de 3 centímetros. E aí você marca o seu meio da peça. E você vai fazer um desenho, olha só, vou mostrar pra vocês. Mais ou menos assim, olha. Não vai até o final. Dos dois lados, olha só como que eu tô fazendo. Que vai ser a nossa parte da frente da lixeirinha. Eu tô deixando mais ou menos um dedinho de cada lado. Aqui não precisa, gente, de um molde tão certinho. Você pode fazer como eu fiz, de desenhar mesmo. E agora, a gente dobra ao meio e corta exatamente em cima da linha que a gente fez. Aqui no corte, ele já vai ficar uma peça simétrica, tá? Olha só, fica assim. E agora, a gente pega o plástico, coloca sobre o direito aqui do nosso tecido principal, desse jeito. E por cima do plástico, a gente coloca o nosso forro. E aí, agora, a gente coloca uns grampinhos. É bom você não colocar alfinete aqui para não furar o plástico. Então, se você tiver esses grampinhos, vai ser ótimo. E aí, agora, você vira e é aqui que a gente vai passar uma costura. Mas antes, a gente pega outra parte do nosso tecido principal, dobramos ao meio, podemos dar um piquezinho aqui com a tesoura.
E aqui a gente vai incluir a nossa faixinha. Eu pego a faixinha e centralizo aqui, ó, dos dois lados do piquezinho que eu fiz. E a mesma coisa, colocamos o plástico primeiro em cima do nosso direito e depois o forro. E aqui também você pode colocar uns grampinhos para fechar e prender. E agora a gente vai lá na máquina passar uma costura aqui. Eu vou começar aqui por essa parte mais curvadinha. E, gente, eu tô costurando com um pé de máquina. Fiz um retrocesso no começo. E tô seguindo aqui o desenho que eu fiz. Não tem necessidade de você trabalhar com um pé calcador para plástico, porque na verdade não tá com atrito direto com o plástico. Eu tô costurando em cima da manta acrílica e a parte de baixo é o meu forro, tá? Uma coisa importante que eu vou mostrar para vocês, olha só, termina com retrocesso e eu deixei... Vou mostrar aqui para vocês, olha só. Eu deixei um dedinho aqui, ó, bem pouquinho, na verdade meio centímetro sem costurar. E agora, a outra parte, a mesma coisa. Deixa sempre meio centímetro, gente, é o suficiente pra facilitar depois na hora de fechar a peça, tá? Meio centímetro de cada lado. E aí você segue costurando, pode fazer um retrocesso na parte das alcinhas. Pronto, gente, feito isso, se sobrou aqui, ó, como sobrou o meu um pouquinho da alcinha, você pode cortar. Olha só como que fica. A gente abre, então fica o forro aqui com plástico. Se tiver qualquer linha, qualquer sujeirinha, você já pode tirar. A alcinha fica presa. E essa segunda parte aqui, ó, a gente pode cortar agora esse excesso, seguindo aqui o mesmo desenho que a gente já tinha feito. E vamos dar uns piquezinhos aqui, ó. Não precisa ser muitos, mas é importante dar uns piquezinhos para a costura ficar bem certinha. Aqui, olha só, fica assim, meio tortinho, mas não tem problema. Confia que vai dar certo. Limpa, tira todos os pelinhos, qualquer coisa que tenha ficado. E agora, a gente vai posicionar aqui a nossa parte que tá curvadinha. E direito com direito, a gente vai virar aqui. Agora, é uma parte que você pode começar, olha só, pelas laterais, para deixar bem alinhado, colocando um grampinho dos dois lados, ó, essas duas laterais, vou fazer agora o outro lado. Desse jeito a gente certifica de que a nossa costurinha central aqui, olha, ela vai bater, tá? Eu só vou acertar aqui, porque de um lado eu deixei o tecido de sobra aqui pra baixo, aqui, ó. Os dois eu deixei pra baixo. E agora, a gente vai colocar um grampinho só na parte aqui onde tem a manta acrílica, tá? Alinha bem e pode pôr um grampinho. E a gente faz a mesma coisa aqui, ó, com o plástico, tá? Vai ficar plástico com plástico e aí o forro por fora, dos dois lados, tá? Prende bem dos lados e agora a gente vai passar uma costura fechando a peça aqui, ó. Começa pelo forro, vem aqui, passa toda a manta acrílica e deixa uma abertura aqui pra gente desvirar. Aqui na máquina, gente, olha, a gente não tem o atrito do plástico, mais uma vez, porque tem o tecido em cima e o tecido embaixo, tá? Então, eu comecei com retrocesso, só que é importante você vir alinhando aqui, e aí você pode colocar o seu dedo aqui embaixo para ir sentindo se o plástico tá retinho, né? Se não tá torto, se não tá franzido. Quando vier no cantinho, deixa a agulha para baixo, vira
a sua peça pra você. Aqui, ó, alinha bem e segue costurando. Quando chegar, olha só, vou costurar mais um pouquinho. Ajeita aqui o plástico para ele não ficar dobrado. Aqui sobrou bem pouquinho do plástico, eu tô fazendo uma prega bem pequenininha aqui, ó, que não vai dar nem para aparecer depois. E aí, quando chegar aqui, na junção dos dois tecidos, ó, do forro e do tecido principal, você puxa e passa a agulha devagar, fazendo um retrocesso aqui, tá? E segue costurando aqui a sua manta acrílica. Você vai ter manta acrílica dos dois lados. E aí, você segue alinhando aqui o seu tecido, fazendo isso em toda a volta da sua peça. Pronto, fechamos então a nossa peça. Se sobrou um pouquinho do plástico, acho que o meu plástico estava um pouquinho maior, você pode cortar agora o excesso. Não se preocupa com os cantinhos agora, porque a gente vai fazer um quadradinho de caixinha de leite. Tô só cortando o plástico. Vou cortar um pouquinho aqui também. Pronto. E agora, gente, a gente vai fazer o quadradinho da caixinha de leite na medida de, olha só, 2 centímetros a partir da nossa costura, tá? Não é do início do tecido, é da nossa costura. Então, você faz aqui 2 centímetros de cada lado. Desse jeito. E a gente faz também os 2 quadradinhos lá no nosso tecido principal, em cima da manta. E depois de desenhado, a gente pode cortar esses 4 quadradinhos. E agora, para fechar, a gente vai fazer esse movimento aqui, ó. Colocamos aqui o dedo, abrimos o nosso quadradinho, deixando uma linha reta. E aí, você joga uma costura de um lado e outra costura do outro, ó. Deita a costura assim, e a gente vai passar uma costura reta aqui e vamos fechar os 4 lados. Aqui na máquina, ó, acerta bem direitinho. A gente tem que tentar deixar o mais retinho possível. Faz um retrocesso no começo e no final. E utiliza um pé de máquina. Em todas as os 4 fechamentos, você utiliza a mesma margem de costura, tá? Pra ficar bem certinho e simétrica a sua peça. Olha só, vou mostrar aqui pra vocês. A costura ficou retinha, tá vendo? A gente faz isso desse outro lado também. Aqui nessa parte, se você tiver dificuldade para abrir o plástico, você pode usar essa parte aqui que a gente deixou a abertura da nossa peça. Você coloca o seu dedo aqui dentro, entre os 2 plásticos, e aí sim, fica mais fácil para você fazer esse movimento aqui e fechar a peça. E aí faz uma costura com retrocesso no começo e no final, deixando a costura o mais retinho possível e utilizando a mesma margem que você fez o fechamento lá do tecido principal com a manta acrílica. Pronto, olha só, temos os nossos 4 cantinhos fechados, chegou a hora de desvirar a nossa peça. Eu acabei deixando uma abertura bem pequenininha, aconselho você até deixar um pouquinho maior, mas eu tô colocando a mão aqui, indo até o final aqui da minha peça,
E aí eu vou puxar o meu tecido, que é um PVC, ele é um pouquinho mais grosso, mas aí você vai agora desvirando a sua peça com bastante carinho, com bastante cuidado, que vai dar certo. E pronto, dá um pouquinho de trabalho, porque desvirar plástico ele fica grudando, mas a gente consegue. Aqui nessa abertura, a gente joga o plástico para dentro e o tecido de forro também, um pedacinho aqui, olha. E aí a gente pode colocar um grampinho, porque a gente vai ter que fechar aqui essa abertura lá na máquina. E eu já vou mostrar para vocês como que você vai fazer o fechamento aqui na máquina, para que você não precise colocar pé calcador para plástico. Vamos lá, vou te mostrar. Aqui na máquina, então, olha só, temos nossa abertura e plástico dos dois lados. Eu pego um pedacinho pequenininho, olha só, de papel manteiga, e aí eu envolvo na parte de baixo e na parte de cima o plástico com o papel manteiga, e é assim que eu posiciono aqui na máquina. Consigo costurar normalmente, faço um retrocesso no começo e no final, e aí eu vou, olha só, alinhando aqui o meu plástico e posicionando o papel manteiga. E ele corre, que é uma maravilha, gente. Não pega, não fica prendendo por causa do plástico, né? E a gente consegue costurar bem certinho. Caso você não tenha o pé calcador específico para plástico, você pode fazer dessa maneira, tá bom? E aí depois, olha só, tirei, ficou assim. Agora você puxa o papel, ele fica um pouco grudadinho aqui entre a costura, mas aí você consegue ir puxando e tirando o papel, olha só, com a sua unha. E é uma costura interna, então dá certo, fica bem bonitinho e você não vai quebrar a agulha e não vai ter dificuldade para fechar essa parte do plástico, ok? Fica assim. Deixa eu cortar só mais uma linha aqui. Assim, olha só. Com a nossa aberturinha aqui, ó, já fechada, agora é a hora da gente jogar esse forro pra dentro da nossa lixeirinha. Então, aí você vai fazendo esse movimento aqui e vai jogando lá pra dentro. E estamos com a nossa lixeirinha quase pronta. A gente ajeita aqui, alinha bem as costuras do plástico com o nosso tecido principal. Olha só que fofinha. E última costura aqui, gente. Eu gosto de colocar vários grampinhos aqui nessa hora, para deixar o plástico bem no lugar, bem certinho. E aí aqui, se você não estiver trabalhando com tecido impermeável como o meu, você pode inclusive passar, né, e assentar bem essa costurinha. E a nossa última costura vai ser aqui, ó, um pesponto em volta de toda a nossa peça e cuidado aqui, ó, com a alcinha, tá bom? Vamos lá. Aqui, como eu não tô trabalhando com pé calcador específico para plástico, eu tô posicionando a minha peça assim, com o tecido principal para cima e o plástico tá embaixo. Não tem problema, a gente consegue fazer o pesponto mesmo com o pé calcador comum com plástico para baixo. Vai fazendo devagar, com calma, virando aqui a peça, fazendo pedaços curtinhos por vez, que vai dar certo. Faz toda a voltinha dela com o pesponto bem bonitinho.
E tcharam, nossa peça tá pronta! Olha que linda que fica. Gente, é uma peça muito útil. Agora eu quero que você faça aí a sua. Depois me conta aqui nos comentários como foi, se você teve alguma dificuldade. Curte esse vídeo e nos acompanhe nos próximos vídeos de passo a passo. Um beijo!